Olá galera, estamos aqui em mais um vídeo, né? Esse é o último vídeo sobre pesquisa binária, a parte prática 3, que é a implementação em C# de forma recursiva, tá ok? Então vamos lá, nós temos aí o mesmo vetor de identidades, né, de pessoas, os dados devem estar ordenados, tá ok? O valor procurado é a identidade 15648. É o mesmo exercício do vídeo 2, tá joia? Mas dessa vez nós vamos implementar um método de busca binária recursiva. Então nós temos aqui a assinatura do nosso método, né? Eu dei o nome de pesquisa binária rec, de recursivo, e quais parâmetros nós precisamos para poder fazer uma busca binária. A gente precisa do vetor no qual a busca será feita, né? A identidade que estamos procurando, e aí nós temos dois parâmetros novos que não entram na busca iterativa, mas entram na recursiva, que eu tenho que mandar o início e o meu fim como parâmetro. Isso aí garante um controle maior nas chamadas da pilha recursiva. A gente consegue controlar essas variáveis de forma mais efetiva, com menos propensão a erros, tá ok? E aí, o primeiro passo na busca binária é realizar a divisão e descobrir o meio. É o meu início mais fim. Nós temos aqui que o meio cai na posição 3. Né? Início 0 mais 6 dividido por 2 vai dar 3. E aí nós temos a primeira condição da nossa pesquisa binária recursiva, que é quando o meu início, veja bem que aqui eu inverti, né? A condição de parada, a nossa primeira condição de parada, que é quando o meu início for maior que o fim. Ou seja, quando o meu início atingir a posição maior do que o meu fim, minha busca termina ali, e se eu entrar aqui, eu tenho certeza absoluta que eu não encontrei o valor procurado, eu vou retornar o -1. Tá ok? No caso aqui, o meu início ainda não é maior do que meu fim, eu caio aqui no meu segundo else. E aí eu vou verificar a minha segunda condição de parada, que é quando a identidade da pessoa que está no meio do meu vetor for igual à identidade que eu estou procurando, que é justamente quando eu encontrar o meu valor procurado. E aí eu vou retornar a posição dele caso encontre, tá ok? Não é o nosso caso aqui. E aí nós entramos no nosso segundo else, que é quando o vetor do meio é maior, a identidade que está no meio do meu vetor é maior que a identidade que eu estou procurando. E aí leva as mesmas regras estudadas no vídeo 1, que são as perguntas fundamentais. Tá ok? Só que tem uma pequena diferença, como é recursivo, eu vou retornar a chamada do meu método pesquisa binária rec, então vou chamar ele novamente, dessa vez passando o meu vetor, que não se altera, a minha identidade também não vai mudar, a identidade procurada. O meu início eu não vou mudar, por quê? Porque a minha identidade ela é menor do que a identidade que está no meio, então eu preciso descartar a parte direita do meu vetor. Tá joia? Parte direita. Então, na chamada recursiva do meu método, o início vai se manter na posição 0, e olha só, veja bem, esse meio aqui, -1, ele está jogando em cima de quem? Do meu fim. Então, o meu fim vai ganhar a posição meio -1 nessa chamada aqui. Veja bem que meio vale 3, 3 menos 1, 2. Então, meu fim aqui nessa chamada, ele vai entrar como 2. Veja aqui no canto do slide, nós temos a pilha, né, o stack call, pilha de chamada, no qual a minha primeira chamada foi no program, né, como se eu estivesse chamando esse método lá do program, passando esses parâmetros aqui, 0 e 6, tá ok? Meu início sendo 0 e meu fim sendo 6. Quando ele entra nesse else aqui, porque a minha identidade é menor do que a identidade que está no meio, ele faz uma nova chamada, que está aqui, passando quem? Aqui é o meu início, aqui é o meu fim, tá ok? Essa chamada eu estou representando apenas o início e o fim, porque o vetor
e a identidade eles não se alteram, tá ok? Nas chamadas. Então eu estou passando o início é 0, eu não alterei, e o meu fim vai ficar meio menos 1, que é 2, tá joia? E aí nós temos aí, nesse momento, nessa nova chamada, lembrando que estamos nessa chamada aqui, o descarte da parte direita do meu vetor. E aí eu calculo novamente o meu meio, né, com os novos valores de início e fim. O meu fim vale 2, o meu início vale 0, 0 mais 2, 2, dividido por 2, 1. Então o meu meio cai aqui na posição 1, justamente na metade do vetor, da parte interessada do meu vetor. Ok? A primeira condição é a condição de parada, né? O meu início é maior que meu fim, ainda não é, então eu tenho que continuar verificando as outras perguntas. Primeira pergunta é a de igualdade, né? Se a identidade que está no meio é igual à identidade procurada, ainda não é, tá joia? Que a minha identidade do meio é 12568 e a identidade procurada é 15648. E aí eu vou verificar meu segundo else aqui, que é se a identidade que eu estou procurando é menor do que a identidade que está no meio. Não é. Vemos aqui que a identidade que eu estou procurando é 15648, ela é maior do que a identidade que está no meio, tá ok? Então eu caio no meu último else, esse último else ele é complementar ao else aqui de cima, ou seja, é quando a minha identidade é maior do que a identidade que está no meio. E aí o que eu faço? Eu vou fazer uma chamada recursiva novamente, eu vou retornar, depois a gente vai entender por que eu sempre retorno a minha própria chamada. Vou retornar a chamada da pesquisa binária REC, chamada recursiva, passando o meu vetor, a minha identidade. Veja bem que, nesse momento aqui, o meu início será alterado, olha só. O meu meio, eu vou entregar para o meu início o meu meio mais 1, porque eu quero descartar a parte esquerda do meu vetor, tá ok? Então veja bem que meu início agora vai receber a posição meio mais 1. O meu fim ele não se altera, ele vai continuar na posição 2. Veja bem que na nossa pilha de chamada temos aqui o início sendo 2, ok? Mudei o meu início aqui. O meu fim continua com 2, tá joia? Então eu fiz mais uma chamada e empilhei lá uma chamada recursiva. E agora eu calculo novamente o meu meio. Então, ok? Meu meio vai dar 2, por quê? 2 mais 2 é 4, por 2 vai dar 2. Então vai ficar o meu fim, o início e o meio na mesma posição 2. E aí eu vou verificar minha primeira condição de parada, quando meu início for maior que meu fim. Ele não é, ele é igual. Então ele vai continuar verificando as outras perguntas fundamentais, ou seja, as outras condições. E veja bem que essa é a condição... Opa, perdão. Essa é a condição de igualdade da minha busca. A identidade que eu estou procurando ela é igual à identidade do meio, veja bem. E é aí que entra o grande segredo da chamada recursiva, veja bem. É verdadeiro, então ele vai retornar o meio, veja bem. Ele vai retornar esse meio aqui, que é a posição onde está a minha chave de busca. É a posição que igualou com a minha chave de busca. Ele vai retornar 2 no caso. Veja bem que essa pesquisa, esse método retorna um inteiro, então ele vai retornar 2. Mas vai retornar 2 para quem me chamou. Tá ok? Então quem que me chamou, se a gente olhar aqui na nossa pilha, ele vai retornar o 2, tá joia? Para a minha pilha anterior, para a minha chamada anterior. Veja bem que aqui eu desfaço a minha pilha, retornando, então eu pego esse meio aqui e retorno para cá. E aí, esse 2 aqui, que eu estou retornando, eu vou retornar ele novamente para a minha pilha anterior. Veja bem que eu estou voltando os estados da minha chamada. Retorno 2 para cá, ok? Então, o que estava aqui, retornou 2 para cá. E esse cara foi a última chamada que eu fiz. A última, aliás, a primeira, né, chamada. E aí eu vou retornar para quem chamou o método, que é no meu program. Então, esse return aqui vai retornar um int. Tá joia? Que vai retornar o 2, que é a posição onde está o meu valor procurado, para o program. Lá no program eu poderia tratar isso, né? Na verdade, eu devo tratar isso lá no program.
exibir a posição ou pegar alguma informação dessa pessoa, tá ok? Fazer uma condição de verificação se foi achado ou não. Então lá eu posso usar um if, se if for igual, né, aliás, se a posição que esse método me retornou foi igual a -1, é porque não foi encontrado. Se não foi encontrado, e qual é a posição. Eu posso fazer esse tratamento lá no programa também. E aí minha busca binária recursiva chega ao fim, tá ok? Vemos aqui. Por hoje é só. Terminamos aí o nosso conteúdo de pesquisa binária, tá ok? Como conclusão, eu vou abrir aqui o Visual Studio.